Existe a vida ideal e existe a vida real. O problema é que muitas vezes a gente quer que a nossa vida real seja ideal. E sim, eu estou falando de futebol também. Aqui, Giquimp, eu vou trazer os comentários da última semana do Grêmio, mas também da estreia do Grêmio no Brasileirão, as minhas impressões, claro, e sempre falando de futebol com profundidade. Então eu vou te pedir para te já deixar o teu like e já encaminhar esse vídeo aí para os teus amigos, para quem tu gosta e para quem tu não gosta também, né? Vai que, mas para fortalecer aí a amizade, mas também para poder dissipar o futebol falado com um pouco mais de profundidade, não só aquela tese rasa, né? De ganhou, tô feliz, perdeu, tô triste. Vamos lá, o Grêmio estreou contra o Atlético Mineiro na sua casa, depois de 15 dias de treinamento, ok, um pouco menos, né? Afinal, o Grêmio teve aí os dias de folga, mas o fato é que teve muito torcedor que achou que o Grêmio ia voltar o Grêmio de 2017, por causa de 10 dias de parada, da parada FIFA. E é óbvio que isso não ia acontecer. Isso é o mundo ideal. O mundo ideal é que o Quinteiros tivesse 10 dias de treinamento e todos os titulares na ponta dos cascos e os reservas querendo mostrar resultado e que as substituições todas dessem certo. Gente, esse é o mundo ideal, ele é utópico. É óbvio que se a gente for parar para analisar não só futebol, mas é uma tecla que eu bato há muito tempo, se a gente parar para analisar também todas as organizações da nossa vida, seja profissional, pessoal, elas também não mudam drasticamente ou elas não ficam ali, né, na perfeição que a gente deseja em 10 dias. E às vezes a gente passa uma vida toda e a gente não consegue chegar no nosso ideal. Então por que a gente aqui como gremista, como torcedor de futebol, a gente acha que em 10 dias as coisas vão acontecer milagrosamente, magicamente? É óbvio, quem foi assistir o Grêmio, quem assistiu o Grêmio pela TV, quem foi na arena e estava com essa expectativa, é óbvio que ficou muito frustrado. É claro, não estou dizendo que aqui que a gente tem que estar, né, super eufórico, porque não foi uma apresentação de gala, mas é o que eu falo. É óbvio que não seria, eu não tinha essa expectativa. O que eu gostaria de ver era uma melhora do Grêmio em comparação com o próprio Grêmio. Uma melhora daquele Grêmio das semifinais do Gauchão, das finais do Gauchão, que deixou muito a desejar. Era isso que a gente gostaria de ver. E eu Gisele, vi. Mas o Volpi salvou. Sim, e o Volpi joga em que time? É a mesma coisa de tu falar, porque o Soares fez o Grêmio chegar no segundo lugar em 2023, a gente só não foi rebaixado por causa dele. E o Soares jogou aonde? Gente, o jogador do Grêmio, quando ele é contratado, e aí para vocês verem um pouco a contradição que muitas vezes nós torcedores temos, porque a gente quer que um jogador venha para fazer diferença, certo? A gente quer que um jogador venha para desequilibrar, a gente quer que um jogador venha para marcar a história. E aí quando o cara faz isso, a gente deprecia o time. A gente diz, porque o Grêmio só não foi mal porque o Volpi fechou. Mas o Volpi, ele não foi contratado para isso? Em que inclusive foi muito criticado. Por quê? Porque a gente queria um goleiro que fizesse justamente o que o Volpi fez. Então a gente tem que ser um pouco mais coerente nas nossas análises. Eu também fiquei muito preocupada com aqueles 15 minutos, né, iniciais, onde de fato o Volpi teve que se sobressair. E que bom que isso aconteceu. O fato é que depois disso o Grêmio sim conseguiu se ajustar, conseguiu ter uma mecânica um pouco melhor. O meio de campo não funcionou muita coisa, eu concordo. Teve muita ligação direta? Teve, mas pelo menos a ligação direta, né, ali da defesa, né, do Volpi com os atacantes, ela acabou funcionando muitas vezes, tanto é que o Grêmio acabou chegando e conseguiu aí abrir 2-0, depois levou o gol, enfim, o que denota também o nosso problema na defesa. O ponto que eu quero trazer aqui não adianta a gente dizer que o Quinteiros não serve. E aí eu vou trazer aqui uma indagação, uma reflexão. Tem muita gente falando, porque o Quinteiros está fazendo as mesmas coisas que o Renato fazia, então ele não serve. Então quer dizer que o Renato não serviu por 6, 7 anos? Ou seja, o Quinteiros está vendo muita coisa que o próprio Renato via. Então o Renato, ele não serviu, ou a gente é seletivo, só serve o Renato de 2016, de 2017, de 2018. Os outros Renatos não servem. Sabe, o Renato que tirou o Grêmio da Série B, quando o Grêmio estava decaindo e levou de novo, né, que fez o Soares jogar, esse Renato não serve. Então assim, aí as pessoas comparam o trabalho dos dois e dizem, porque ele não é treinador de futebol. Gente, de novo, eu não quero aqui ficar, porque daqui a pouco vai vir, né, a renatista e tal, mas assim, a gente está comparando o Renato com o Quinteiros, mas o Renato tem aí, se eu não me engano, 7 finais
de Copa do Brasil, tem 4 finais de Libertadores da América, sabe, com o Grêmio, Fluminense, enfim, né, teve algumas vitórias, né, alguns sucessos e alguns insucessos, mas aí assim, aí a gente vai dizer que o Quinteiros não serve porque ele tá vendo a mesma coisa que o Renato via. De novo, é incoerência. E eu não gosto, eu, Gisele, não gosto de ser incoerente. Aqui eu não estou dizendo que o Quinteiros é o melhor técnico do mundo. Eu também não estou aqui colocando a minha mão no fogo que ele vai dar certo. Porque eu também tenho as minhas dúvidas. Se ele realmente vai dar certo no Grêmio. Eu acho que ele tem muito trabalho para fazer. Eu acho que ele tem muito que mostrar. Só que a gente ficar duvidando desde o primeiro jogo, do segundo jogo, isso não vai levar a nada. Sabe, tem gente que acha que, olha só... Vocês já viram algum treinador, tirando o Wagner Mancini alguns anos atrás, não é nem de agora, mas lá, né, do início dos anos 2000, que foi demitido invicto do Grêmio, que ali também foi uma situação muito específica, mas aonde já se viu o treinador ter uma vitória na primeira rodada do Brasileiro e a galera querer a cabeça dele? Gente, desculpa, mas para mim esse torcedor, ele não podia nem ter rede social para digitar os negócios, sabe? Então assim, parece que o Grêmio perdeu. A sensação que a gente tem pelas notas que os jogadores do Grêmio levaram, né, de jornalistas renomados, que para mim não tem renome nenhum, eu não dou essa audiência, né, mas a gente acaba vendo alguns cortes, é o que eu costumo dizer, né, tudo que eu sei de alguns canais não é por minha vontade própria, né, de forma involuntária. Mas aí a gente vê assim as análises como se o Grêmio tivesse ganhado e aquela vitória foi com gosto de derrota. Desculpa, gente, eu sou torcedora, meu bom humor, ele se mantém até hoje. Eu fiquei bem humorada no sábado da noite, no domingo, afinal o Grêmio ganhou. E teve gente ali que tava putaço com a vitória do Grêmio. Isso pra mim é insano. E aí, às vezes a gente acha que isso não passa pro clube, né, de uma maneira até energética. É óbvio que passa. É muita desconfiança, é muito pessimismo. E eu acho que isso não é bom pra ninguém. Inclusive pro torcedor que é assim. Porque, cara, que vida triste, amargurada. Tu acordar e tu dormir achando que o Grêmio não é nada. E isso vem a calhar com algumas falas que eu tenho tido nas últimas semanas. Ok, a gente pode fazer algumas pontuações, né, do time que é escalado, já vou chegar nisso, mas a gente não pode ficar torcendo contra o Grêmio. Tem gente que tá torcendo contra o Grêmio, tem gente que simplesmente para provar as suas teses, sabe, tipo, não fica feliz com uma vitória, e isso pra mim é insano. O papel do torcedor, e a gente sempre enche a boca para falar que a melhor coisa do Grêmio e a maior coisa do Grêmio e o ativo de fato do Grêmio é a sua torcida. E eu concordo com isso, porque eu também sou torcedora. Só que a torcida ela vai ter que começar a ter um pouco mais de coerência e também saber um pouco mais do seu papel, sabe? Que é torcer, que é apoiar. E eu não estou falando aqui do apoio incondicional. A gente tem que pontuar, sim, os problemas que o clube tem. Mas agora a gente ser cruel, sabe? E massacrar um trabalho que está no início, de verdade, gente, isso para mim é muito incoerente e não faz sentido nenhum. Bom, sobre a escalação do Grêmio, eu, Gisele, acho que os melhores jogadores, eles sempre têm que estar em campo. Mesmo que os craques joguem na mesma posição, eu acho que o treinador, ele tem que acomodar os dois craques na mesma posição no time, porque craque é craque, é o cara que se diferencia, é o craque que vai muitas vezes ganhar o jogo nas costas, como muitas vezes a gente até fala, né, e critica, infelizmente. Mas eu acho que o treinador, o papel dele é ele acomodar sempre os melhores em campo. É claro, a gente sabe que tem fases que um jogador e outro, ele não tá muito bem, mas se aquele cara, ele é diferenciado, o time ele vai ter que passar aquela fase junto com o cara, porque deixando ele no banco, a fase ruim não vai passar. A fase ruim, ela só passa jogando e dando confiança. E onde que eu quero chegar com isso? O Cristaldo, ele, nos últimos 2 anos, ele foi um dos melhores jogadores do Grêmio em assistência. Inclusive, muitos dos gols que o Soares fez passaram pelos pés do Soares. Então, assim, é um jogador que tem gols, que tem assistência, que tem roubadas de bola, sabe? Que tem bons passes, que o time sempre passa por ele. Ele pode estar passando, sim, uma crise técnica? Pode, mas agora, deixar ele no banco nos últimos 4 jogos a ponto dele não entrar, esse pra mim é um grande erro do Quinteiros. Ah, mas então se eu não vou colocar o Cristaldo, coloco o Monsalve. Ok, eu acho o Monsalve promissor, mas pra mim ele é um jogador que ele ainda precisa se adaptar, ele precisa ter
sabe, uma inteligência tática um pouco melhor dentro de campo, mas ainda assim, ok, não coloca o Cristaldo, então se tenta o Monsalve, mas para mim é inadmissível que que um time jogue sem o 10. Né? Não tem, pode ser um 10 menos eficiente, pode ser um 10 que não seja como o 10 de antigamente, enfim, ok, mas o time ele tem que ter um armador. E eu acho que o Grêmio não deveria colocar o Cristaldo no banco, a não ser, claro, né? Tô aqui fazendo um juízo de técnica, né? Mas agora, a não ser que tenha, obviamente, um problema de vestiário, que tenha um pedido do jogador, que tenha, né, algum tipo de atrito, mas aí, por isso que a gestão ela tem que intervir, né? O vice-presidente do Grêmio, ele também tem que fazer esse papel de mediar se tiver acontecendo alguma coisa no vestiário, mas o fato é que, para mim, o Cristaldo ele não pode ficar no banco nunca. Mesmo jogando mal, é fundamental que ele esteja ali. É o famoso ruim sem o Cristaldo, pior sem o Cristaldo. Então, assim, o Grêmio não pode fazer um time com 3 volantes e 3 atacantes, sendo que a gente tem uma defesa que ainda assim é muito lenta. Wagner Leonardo, né, nota 10, não tem nada o que falar, mas o Gemerson ele é um jogador muito lento. Nosso lateral direito, ainda sendo qualquer um dos três, não nos passa confiança, deixam muito a desejar. Mas o Grêmio ele tem que ter uma compactação muito melhor no meio de campo, e eu acho que deixando, é como se tivesse um buraco na minha cabeça. Tu tem 3 volantes ali que estão meio que protegendo a zaga, e aí tu tem um buraco e aí tu tem 3 atacantes, né? E aí falta aquele homem que ligue, né, o meio com o ataque. Bom, o jeito é um 4-4-2, por que não? Muitas vezes um 4-4-2 ele pode ser muito mais ofensivo do que um 4-3-3. Não necessariamente um time com 3 atacantes, ele vai sair fazendo gol, ele vai se atirar para frente, né? Então, assim, muitas vezes, se tu não tem jogador para fazer esse 4-3-3 do jeito que tu espera, a estratégia pode ser tu mudar o esquema tático. Só que para isso, tu precisa fazer o quê? Testar. E não é no treino que se testa, é no jogo. E não é no primeiro jogo que se testa e vê o resultado. É no segundo, é no terceiro, é no quarto. E principalmente se o Grêmio tiver bons resultados. O Grêmio pode chegar assim na 10ª rodada ainda testando jogadores. E por que não? Agora, se chegar na 10ª rodada testando jogadores e desses 10 jogos, 9 jogos, tem ali 5, 6 vitórias, qual é o problema de continuarem os testes? Sabe? Mas é que eu queria. Meu amor, eu também queria muitas coisas e eu não tenho. Sabe? O Grêmio não tem esse cacife de simplesmente contratar 10, 11 titulares, vou lá pagar 50 milhões, 100 milhões e vou montar. E mesmo que tivesse esse dinheiro, precisaria de treino para o time jogar. Né? Eu falei no podcast do Resenhas na semana passada, porque jogador, quando eles são bons, eles entram e jogam. Não é assim, né? A gente deu o exemplo lá do Sábio, Romário e Edmundo, né? 3 contratações caríssimas e o time do Flamengo não funcionou. Ou seja, porque precisa de esquema de jogo, precisa de treinamento, precisa de entrosamento. E isso não acontece de um mês para o outro. Eu gostaria, de verdade, eu gostaria que numa parada FIFA de 15 dias os problemas do Grêmio se resolvessem. Mas eu sei que não é assim que funciona. Sim, os times precisam... Porque o Palmeiras joga... Gente, o Palmeiras está com o mesmo time, com a mesma base praticamente há 2, 3, 4 anos. O próprio Grêmio de 2018, que para mim foi o melhor Grêmio, né, que se apresentou, não ganhou título naquela ocasião, mas para mim o de 2018 era o melhor. Mas a base era o quê? A base era de 2016, um pouco de 2015, mas era 2016, 2017, era um time que sabia jogar junto. E aí a gente acha o máximo quando isso acontece nos outros clubes, mas no nosso clube, no Grêmio, a gente não tem paciência para que isso aconteça. Enfim, eu fiquei muito feliz com a vitória, eu comemorei muito a vitória, sim, né? Fiquei de bom humor e acredito que o Grêmio possa fazer frente ao Ceará no sábado, na 2ª rodada aí do Brasileiro. E sim, eu tenho boas expectativas, não sou idiota de achar que tá tudo certo, não é esse o ponto, mas eu também não vou aqui ficar dizendo que o time do Grêmio vai lutar para não cair, porque eu acho que a pegada não é por aí. E eu te convido, torcedor do Grêmio, a ser um pouco mais apoiador e bem menos pessimista. Beijo!